IBADEB, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus de Brasília. Material autodidático. Você também pode estudar por extensão, por ensino à distância ou de forma presencial. Curso de integração ministerial, curso médio e avançado em teologia. E os nossos cursos para ensino à distância, você pode estudar em qualquer lugar do mundo. Curso de integração ministerial, curso médio e avançado em teologia. Em nossos cursos presenciais, cursos de formação em psicologia pastoral, formação em ciência da religião e formação em educação religiosa. Na IBADEB você tem preços a custo acessível. Entre em nosso site e conheça os nossos cursos www.ibadeb.com.br ou pelo telefone 613573-1578. IBADEB, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus de Brasília. Olá, meus irmãos, meus amigos, a paz do Senhor Jesus. Pela misericórdia de Deus, estamos dando mais um início da aula da Escola Bíblica Dominical, lição de número 6, que tem por título A Sutileza das Ideologias Contrárias à Família, que é do domingo de 7 de agosto de 2022. Já falando sobre a lição, já queria deixar os irmãos logo a par, para aqueles que não têm a revista, quer acompanhar na Bíblia, o nosso texto base da lição deste domingo encontra-se em Gênesis capítulo 2, versículos de 18 a 24. Gênesis 2, de 18 a 24. Estamos aqui falando diretamente dos estúdios da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Brasília, área especial número 8, setor D, Taguatinga Sul, que tem como pastor-presidente o pastor Orcival Pereira Xavier. Está conosco aqui também, como sempre, o nosso mestre, pastor e professor Isidro. Vou passar para ele já, desde logo, para dar início ao seu trabalho. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Querido, mais uma vez, estamos felizes. Vamos orar. Pai querido, pedimos a tua bênção, a tua direção, a tua graça, a tua unção, a inspiração do Senhor na ministração desta aula. O Senhor usa esse conteúdo para edificar, consolar, confortar, orientar a todos. É em nome de Jesus que nós oramos. Muito bem, minhas irmãs e meus irmãos, passamos agora, não é, professor Silas? Vamos lá. Para o textuário, né? E o textuário, minhas irmãs e meus irmãos, está em Gênesis 2, versículo 18, que tem como assunto o seguinte pensamento. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Falhei uma adjutora que esteja como diante dele. A verdade prática diz assim: dentre os muitos perigos que a sociedade contemporânea enfrenta, estão aqueles de natureza ideológica que planejam destruir a família. Maravilha, conforme está em tela, a leitura bíblica em classe se encontra em Gênesis capítulo 2, versículo 18 e 24, como já foi dito, apenas enfatizando. Versículo 18 diz, e disse o Senhor, Deus, não é bom que o homem esteja só. Falhei uma adjutora que esteja como diante dele. Vamos lá então, o segundo ponto, o segundo versículo. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão. Este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão, esta é agora ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Muito bem, minhas irmãs e meus irmãos, conforme está em tela, a lição número 6 tem os seguintes conteúdos. São 4 tópicos, está em tela. Ó. Família, projeto de Deus. Fundamentos da família cristã. Terceiro, a sutileza da nova configuração familiar. E o 4º tópico, princípios bíblicos para uma família sólida. Professor Sila, quais são os objetivos da lição? Os objetivos da lição são os seguintes mesmo. Abordar a família como um projeto especial de Deus. Segundo,
alencar os fundamentos da família cristã, esclarecer a sutileza da nova configuração familiar. E o quarto ponto diz, objetivo, apontar os princípios bíblicos para uma família sólida. Maravilha. Minhas irmãs, meus irmãos, a lição de hoje tem tudo a dizer, a nos mostrar, a nos clarear o quanto é importante estudar esse assunto, porque os desafios são grandes. Dito isso, a introdução da lição, conforme está em tela, tem um seguinte pensamento. Nesta lição, veremos que a família é um projeto de Deus e que há valores fundamentais sobre os quais ela está edificada. Continuando. Destacaremos que os modelos alternativos de construção familiar são perigos que demandam nossa atenção. Aí está de vermelho em tela. Olha, aos pais falaremos sobre o perigo das novas distorções da sexualidade, como a teoria genderqueer. O que é isso? Está aí entre parênteses, pessoas que se identificam de várias formas, incluindo a de ser homem e mulher ao mesmo tempo. Dito isso, pastor Silas, e o senhor, o que tem a dizer? Pastor, sim, de fato, a família é um projeto de Deus. E sendo de Deus, claro que é bom, né? Então, é um projeto que visa, né, melhorar, aliás, visa assim, a perpetuação da espécie, mas com a ética, com saúde, com tudo de bom que Deus quer para a família. Maravilha. Mas só que a família, estamos vivendo tempos tenebrosos para a família, né, irmãos? Para com a família. Na atual sociedade, ela está muito vulnerável. É o que nós vamos ver na lição de hoje, né? Ideologia, nós vamos ver isso. A lição de hoje vai, viu, meus irmãos, vai trazer para a família. Eu queria, a título de introdução também, meus irmãos, observe que na lição 5, a lição passada, nós vimos as sutilezas de quê? Do materialismo e do ateísmo. Hoje, a lição de hoje, iremos estudar sobre as ideologias, detalhe, que fundamentadas no materialismo e no ateísmo, têm promovido o quê? A normalização de novas configurações familiares que nada tem a ver com o propósito de Deus. E aí a pergunta, minhas irmãs e meus irmãos, que não quer se calar é, nós, como cristãos, crentes em Cristo, de que forma devemos nos comportar diante dessas novas modalidades de união? Para responder a esse questionamento, iremos para o próximo tópico. Tópico 1, família, projeto de quem, Silas? De Deus. De Deus. Você pode ler para nós o tópico 1, Silas? Vamos lá, então. Primeiro, 1.1. 1.1. Uma instituição divina. Isso. Aí vem. Conforme Gênesis 2, 21 e 24, e Mateus 19, 4 a 6, a família é um projeto especial de Deus. Isso. Esse fato mostra a importância que ela tem para a humanidade. Em sua soberania, Deus estabeleceu fundamentos que trazem estabilidade a essa magna instituição. Muito bem. Monogamia, heterossexualidade e indissolubilidade. Esses valores blindam a família contra a sutileza de Satanás. Suas observações, Silas? Pastor, é o seguinte, sendo um projeto de Deus, logo é bom, sabe disso. Isso. É bom para a humanidade, de modo geral, a sociedade, né, que ela está inserida. Isso. E por que não dizer para a igreja também, pastor? Com né? certeza. Então, a família saudável, né, que essa instituição deveria ser, sim. E algumas famílias, a maioria são saudáveis mesmo. Isso. Porque não se importa com tanta ideologia. Então, se associar a família saudável, pastor, a sociedade também é saudável. Isso, muito bem. E também está inserida a igreja aí. A igreja, uma família saudável, família que busca a Deus, que foge dessas ideologias. Né? Muito bem. Então, por conseguinte, a igreja está sendo abençoada também com as famílias abençoadas. Maravilha. Então, vimos aí, estamos no tópico 1, família, projeto de Deus. Vimos 1.1, uma instituição divina. Eu quero trazer mais luz, mais informe, mais subsídio sobre esse ponto, uma instituição divina. Observe, minhas irmãs e meus irmãos. Os primeiros capítulos do livro do Gênesis, como todos sabem, mostram que a família foi a primeira instituição criada por Deus. No século XXI, a família está sob ataque das forças do inferno de maneira sistemática e insidiosa. É óbvio que em todos os tempos esse ataque tem sido real, mas nunca como nos dias presentes. Irmãs e irmãos, Satanás tem conseguido, infelizmente, mobilizar governos, sistemas judiciários, o sistema político, escolas, universidade, os meios de comunicação, as mídias sociais têm conseguido, observe,
o Satanás tem conseguido, através dos seus agentes, mobilizar isso tudo com um único objetivo: minar a base da instituição familiar. Detalhe, minhas irmãs e irmãos, só em Cristo a família pode resistir às investidas satânicas. Dito isso, ponto 2. 1.2. A família, para de Deus, a célula máter da sociedade. Conforme está em tela, vejamos, observe. Antes de fundar a igreja, detalhe, Deus criou o quê? O casamento. Não é? Isso é importante. Então, conforme está em tela, vejamos. Na sequência. No contexto social, a família é o quê? É a primeira que foi estabelecida. Não é isso, Silas? Sim. Gênesis 2:24, está em tela. Não é? Ela é a célula máter da sociedade, ou seja, ela é a base, meus irmãos, da sociedade. Não é? Ok? Esse fato, está aí de vermelho em tela, está bem claro. Esse fato é de suma importância para interpretar corretamente qualquer fenômeno social. Se a família é desestruturada, a sociedade também tem as consequências. Portanto, não há dúvida de que a desagregação da família moderna, observe, minhas irmãs e meus irmãos, está no topo dos principais problemas sociais ora presenciados. E aí vem a síntese do tópico 1. A síntese ou sinopse é: a família é uma instituição divina e, por isso, minhas irmãs e meus irmãos, é a célula máter da sociedade. Silas, suas observações. Quer dizer, pastor, célula máter, né, que é a principal célula, a célula base, né, a célula mãe da sociedade, okay, né? Por que não dizer, é a instituição mais importante da humanidade, porque foi instituída por Deus, né? Então, irmão, toda forma de comportamento social, tudo é originado nos princípios da família. Essa família vai bem, a sociedade vai bem. Então, como a moral, como a honestidade, fidelidade, os valores mesmo que Deus quer para o ser humano. Isso. E a família está resguardada nesse princípio bíblico. Muito bem. Muito bem, minhas irmãs, meus irmãos, eu quero trazer ainda alguns informes sobre esse ponto 2, a família, célula máter da sociedade. Observe. Como eu comecei falando, né? Antes de fundar a igreja, observe, Deus criou o casamento. E como decorrência deste, instituiu o quê? A família. Olha aí o projeto de Deus. Tá? Essas instituições especiais é fruto da mente do Criador. E, portanto, essa é a razão, porque ela tem sido terrivelmente atacada pelas forças do mal. Portanto, minhas irmãs, como o Silas disse, a família é a base de nossa vivência. Detalhe, dela nascemos e dela dependemos na maior parte da existência. A única configuração familiar, escute, reconhecida por Deus, é a que é formada de pai, mãe e filho. No princípio da criação, Deus concluiu que não seria bom o homem viver só. Então criou a mulher, companheira, para que juntos, somando, formem uma família para a glória de Deus. Detalhe, fechando esse ponto, a declaração de fé, viu, meus irmãos? Aqui é importante, a nossa declaração de fé. A declaração de fé da Assembleia de Deus sobre a família diz, professa que a família é uma instituição criada por Deus, imprescindível à existência, formação e realização integral do ser humano. É isso aí. Dito isso, passemos para o tópico 2, que tem qual assunto? Tópico 2, professor Ciro? O tópico 2 tem o fundamento da família cristã. Isso, nós já até adiantamos, aqui vai trazer mais luz. Isso. Vamos lá, 2.1, o senhor pode ler para nós? Vamos lá. 2.1 tem um subtítulo que diz o seguinte: o casamento monogâmico e heterossexual. Isso, muito bem. No Novo Testamento, o casamento é monogâmico, isto é, o indivíduo só pode ter um cônjuge, conforme Mateus 19:5. Isso. Da mesma forma, o casamento bíblico é heterossexual, isto é, constituído por um homem e uma mulher. Quando Deus criou o primeiro casal, o chamou de macho e fêmea, conforme Gênesis 1:27. Isso. Por isso, Jesus disse que Deus criou o homem e mulher. E mulher. Biblicamente, o casamento deve ser e precisa ser heterossexual, constituído por um macho e uma fêmea, um homem e uma mulher. Isso mostra que o gênero é baseado no sexo biológico,
Não há um terceiro sexo. Suas observações. Ó, meu pastor, realmente aqui tá bem claro, está bem cristalino aqui essa forma de que o senhor colocou aqui, né? Isso. O casamento, de fato, é monogâmico mesmo, tem que ser. Então, de uma vez por todas, o Jesus, ele desmanchou, ele colocou de uma vez por todas no Novo Testamento o que é um casamento heterossexual e monogâmico. Ele não admite um terceiro gênero, uma terceira pessoa no casamento. Só pode ser. Se for ver a terceira pessoa, seria o Espírito Santo. Então, é macho e fêmea, como diz mesmo. Isso. Então, o Novo Testamento aboliu a prática. E outras palavras, o casamento é binário. É macho, mulher, binário, homem e mulher. Não tem esse negócio. E não é não binário, porque o não binário quer dizer que não é nem macho nem fêmea. Não tem esse negócio de gene care, né? Então, é o seguinte, a prática da união, a poligamia, ela até assim, é tolerada no Velho Testamento, né? Sim. Que era erradamente tolerada, né? Na Bíblia, desde sempre, pastor, quando Deus planejou a família, ela tem que ser monogâmica e heterossexual. Eu quero, meus irmãos, o que o senhor disse é muito importante. Aqui estamos no bate-papo, trazendo alguns informes, alguns subsídios, minhas irmãs, meus irmãos, para me clarear o que está na revista. A revista está ótima, mas nós aqui trazemos alguns detalhes a mais. Eu quero trazer o seguinte detalhe. Observe, a família tradicional, hoje, é considerada ultrapassada. Ok? Por quê? Porque com a influência dos meios de comunicação, das mídias sociais, da educação, da arte, da cultura, da liderança e dos chamados formadores de opinião, né? Ok? Que trabalham, que buscam diuturnamente, são chamados influencers, né? Que trabalham diuturnamente para a destruição da entidade familiar, como Deus projetou, não é? Pela união do homem e de uma mulher através do casamento. Então, hoje em dia, a família está sob esse ataque. E dizem esses tais influenciadores, né, que o casamento monogâmico e heterossexual é retrógrado e precisa de dar lugar a novas configurações de família. É isso que eles dizem. Observa a mídia, observa aí direitinho. Porém, a Bíblia, a palavra de Deus, é clara, como disse Sila, em dizer e afirmar que o casamento é o quê? Tem que ser monogâmico, não é? E que a monogamia e a heterossexualidade, conforme a Bíblia, é um dos fundamentos da família cristã e a base da sociedade. Certo, Silas? Certíssimo. Maravilha. Dito isso, passemos para 2.2, que tem como assunto o casamento indissolúvel e confessional. Tá em tela. Vamos lá, tá em tela. Vai aparecer agora. Isso, tá aí, ó. Lá em cima, tá aí, ó. Jesus disse que o que Deus ajuntou, lógico, né? Foi Jesus quem disse. Não separa o homem. Novo detalhe. Não vamos entrar aqui muito aprofundar muito detalhe, porque em lições anteriores já foi visto esse assunto. Apenas vamos trazer aqui uma consideração geral, né, Silas? Então, lá. Jesus disse que o que Deus ajuntou, não separa o homem. Isso é fato. Está em Mateus 19, 3-6. Né? Em Mateus 19, 9, Jesus, né, deixou bem claro que só o adultério pode pôr fim ao casamento. Né? Lógico. Ou a morte, e aqui Jesus destaca o adultério. Mesmo que, havendo adultério, é bom que haja a tentativa de conciliação. Se não houver, não tem problema. Jesus disse que, obviamente, pode ocasionar a dissolução do casamento por causa do adultério. Nesse caso, está grifado aí em tela, ó, há ainda a possibilidade do perdão, como disse, né? Porém, cada caso é um caso. E, na sequência, há ainda a questão do abandono por parte do não crente, que, segundo o apóstolo Paulo, como nós vimos em lições passadas, o cônjuge abandonado não está sujeito a servidão, né, Silas? Claro, não é. Contudo, deve-se observar que essas são exceções e não regra. Aí, fechando aí esse ponto aí, ó. Outro princípio importante para considerar no contexto do casamento cristão é que a Escritura diz que não deve haver união entre o crente e o incrédulo. Isso aqui é bíblico. Certo, Silas? E a síntese do tópico é monogamia, heterossexualidade e indissolubilidade são os fundamentos da família cristã, conforme o projeto de quem, Silas? De Deus. De Deus. Suas observações, Silas. Pastor, o princípio da indissolubilidade, pela palavra de Deus, ele ainda persiste ainda. Ainda está atualizado. Pastor? Embora o mundo aí fala que a família está ultrapassada, a família tradicional, mas para Deus ele é vigente até hoje, vai ser sempre, né, enquanto houver humanidade.
bem. E é ensinado na igreja também isso aí. A igreja ensina isso aí. Então, só que é como exceções, como o irmão falou, adultério, coisa assim que pode separar isso que o irmão falou também, né? E ainda existe o perdão ainda, né? Ainda tem um perdão ainda. Com certeza. Então, esses princípios, pastor, ele tem que ser adotado, tem que persistir, tem que continuar, né? Isso. E adotar esses princípios da indissolubilidade e confessional. Quer dizer, não admite um cristão casar com coisas diferentes. Com pessoas que confessam a mesma fé. Que não confessam a mesma fé. É por isso que tem um termo confessional. O crente com crente, ambos lêem a Bíblia juntos, né? Lê a Bíblia e são abençoados juntos também, pastor. Então, se um não lê, outro lê, fica difícil. Se não for assim, cadê a pureza da igreja, que é a noiva de Cristo? Hein, pastor? É verdade. Se não for assim, cadê a pureza da igreja, a pureza da noiva de Cristo? Está misturado com coisas que não, muito a Bíblia bem. não afirma. Minhas irmãs, meus irmãos, agora eu quero trazer mais luz, um pouquinho de luz sobre esse ponto. Ó, o casamento indissolúvel e confessional, 2.2, nós já falamos. Agora, o que nós trazemos de mais informe? Observe, conforme a nossa, isso que é importante, declaração de fé, que o crente assembleano tem uma declaração de fé. Ele tem que pautar-se, ou a sua fala teológica, o seu debate baseado nela. Isso serve para obreiro, para professor. Ok? Então, ó, conforme a nossa declaração de fé, o que ela diz sobre o casamento indissolúvel e confessional? É o seguinte, que a dissolução do casamento é justificada apenas nos seguintes casos. Primeiro, morte. Segundo, infidelidade conjugal, no caso, traição. Terceiro, deserção por parte do cônjuge descrente. Né? E, todavia, é lógico que Paulo, quando falou da deserção, Paulo falou da realidade. Hoje, na atual conjuntura, existem casos que também podem, que a nossa declaração de fé apoia, que é o caso da mulher que é agredida, espancada, Então, ela pode, sim, fazer um BO, requerer junto à justiça o quê? A dissolução do seu casamento, porque ninguém vai viver com um companheiro ou uma companheira sendo espancado, sendo, digamos assim, maltratado, não é? Aí a lei dá apoio. Outros casos, cada caso é um caso. Ah, não amo mais? Aí cada um vai resolver o problema com Deus, né? Continuando. Portanto, nós, irmãos, viu, irmãs e irmãos, a família, temos que entender que a família é uma instituição divina e que cada um dos seus membros, viu, Silas, deve fazer a sua parte a fim de quê? De promover a felicidade, a integridade e o fortalecimento da união familiar e desempenhar uma submissão bíblica para a glória. Então, pai, mãe, esposa e esposo, faça de tudo. Renuncie às vaidades, renuncie às vontades próprias. Se tem filho, principalmente ainda, faça de tudo para não entrar no padrão que o mundo quer que você entre. Ok, Silas? Vamos passar para o tópico 3, Silas? Vamos lá, então. Qual é o assunto do tópico 3, Silas? A sutileza da nova configuração familiar. Um perigo aí, olha, meus irmãos, conforme está em tela, vejamos. 3.1, o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Meu Deus do céu, eu vou ler aqui, Silas. Conforme está em tela, aí, ó. Tá aí. 3.1, casamento entre as pessoas do mesmo sexo. Aí vem, está sendo colocado aí o que ocorreu, o Supremo Tribunal Federal, o TRF, STF, aliás, desculpe, reconheceu a união afetiva como núcleo familiar, como qualquer outro. Isso é fato. Reconheceu. Porque aqui para nós, o Congresso Nacional, não quis... Cochilou, né? Cochilou, não quis legislar, e aí o Supremo teve que entrar em ação para poder trazer algum tipo de norma, Vamos continuar. A partir do entendimento firmado pelo STF em maio de 2011, o Superior Tribunal de Justiça determinou que o mesmo reconhecimento se aplicava para os casamentos. Continuando. Para evitar a falta de reconhecimento dos cartórios, o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, publicou uma resolução em que regulamentava os trâmites e proibia os cartórios de recusar a celebração de casamento civil e a conversão da união estável em casamento entre pessoas do mesmo sexo. Aí nós grifamos de vermelho aí em tela. Aí de tela está em vermelho. Essa nova configuração, viu mesmo, meus irmãos? Familiar, provocou reações entre os cristãos das diversas denominações, até a Igreja Católica. Todos cristãos. Porque aqui para nós, meus irmãos, cristão verdadeiro, que conhece os princípios de Deus, seja qual for a bandeira, a denominação. Aí, provocou, e principalmente os evangélicos. Pois os tais, nós cristãos, conforme a Bíblia, entendemos que a família é formada por homem e mulher, conforme Gênesis 2:24, e não entre duas pessoas do mesmo sexo.
E o próprio Jesus, como já falamos, afirmou que no princípio Deus fez macho e que e Fêmea. suas observações. Macho e mulher. Pastor, como o irmão falou mesmo, infelizmente a justiça brasileira Isso. reconheceu esse tipo de união. Né? É. Eu não vou nem falar para casamento aqui, mas esse tipo de união. união, né? é união, né? Além de condenado pela Bíblia, por Deus mesmo, né? É também contra a própria natureza, pastor. Isso. Aqui não tem nada de científico aqui, pastor. Não, É só ideologia. mais na frente nós vamos chegar lá. Mas eu fico encabulado. Silas, com mais na negócio frente eu desse. tenho aqui um assunto aqui. Isso, vamos lá, se Deus quiser, vamos fazer esse assunto aqui. Oh, aleluia. E é também contra a natureza o princípio da procriação. Meu Deus, se fosse macho, como ia a humanidade se multiplicar? Não. Isso. Então, o pior, irmão, é que cada vez mais essa ideologia ela vai se fortalecendo, infelizmente. Por favor. Porque muitos querem agradar os poucos. Isso, pouco. Muito bem. Então, vamos lá. Eu quero trazer uma fala, uma observação. Isso aqui é baseado, viu, querido, na nossa declaração de fé, Assembleia de Deus. Eu sou pastor, professor, servo de Deus, discípulo do meu mestre por excelência, Jesus Nazaré, como o Silas é. E nós aqui estamos falando como ministros, como pregadores, ensinadores, como líderes evangélicos. E aqui na nossa declaração de fé, a nossa fala está baseada nela. Por que eu estou falando isso? Porque alguém vai pode querer pegar a nossa fala e nós estamos sendo homofóbicos. Não. Aqui não somos homofóbicos, nós estamos aqui defendendo os princípios de quê? Bíblia. Da palavra de Deus. Então vamos lá, olha para mim, isso aqui é importante. Ó. Apenas 3 organizações terrenas foram instituídas por Deus. Primeiro a família, a igreja e o governo humano. Sim. Ok? Cada um tendo as suas funções, não sobrepondo uma a outra. Cada um fazendo a sua parte, se respeitando. É isso que a Constituição diz, Silas. Você é juiz, sabe disso. Perfeitamente. E aí vem um detalhe, é sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Antes eu quero trazer aqui uma análise científica. Observe. A biologia define sexo como um conjunto de características orgânicas binária. O que é isso? Que diferenciam o macho e a fêmea. É a biologia, é a ciência, né? Ok? Portanto, o sexo é definido biologicamente pelos gametas, que são células sexuais que permitem o quê, gente? A reprodução dos seres vivos. Detalhe, o sexo masculino produz gametas conhecidos como espermatozoide. E o sexo feminino produz gametas chamados o quê? Óvulos. No ato da criação, Deus fez o homem e a mulher sexualmente diferentes. Macho e fêmea os criou, binários. Um diferente do outro. Continuando, está em Gênesis 27. Homens e mulheres, biologicamente, fisicamente, possuem órgãos sexuais distintos. Silas? Sim. E que os diferenciam. Ambos possuem órgãos sexuais distintos que os diferenciam, porém se complementam sexualmente. Sim. O que passa disso, querido, é antibíblico. É anti-ciência também. Vamos continuar. Toda prática sexual realizada fora destes moldes constitui prática contrária aos princípios da palavra de Deus. Certo, Silas? É a ciência que diz, não estamos aqui, né? É a ciência que diz, comprova o que a Bíblia diz. E aí eu quero trazer uma observação aqui, E a igreja, mas pastor, e aí? Qual a sua posição para a igreja diante do que o Supremo, do que a lei diz aí, sobre esse, né? Nós não estamos aqui odiando ninguém, nós amamos as pessoas, queremos que todos sejam salvos, Jesus morreu por todos. Agora, certas ações, certas práticas que são contrárias à Bíblia, nós não podemos concordar. E aí, eu quero trazer, para fechar esse ponto aqui, a igreja, minha irmã, meu irmão, olha para mim, a igreja, escute, não pode curvar-se à imoralidade, ainda que essa tenha sido institucionalizada. Por exemplo, como já falamos, a aprovação da união civil entre pessoas do mesmo sexo, defesa aberta do aborto e da ideologia de gêneros, etc. Quando a lei humana contraria a vontade de Deus, a nossa atitude deve ser a mesma dos apóstolos diante das autoridades civis e religiosas daquela época,
que não se acovardaram quando lhes proibiram de pregar. Antes os apóstolos responderam: mais importa obedecer à palavra de Deus do que os homens. Certo, Silas? Sim. Dito isso, eu quero crer que aqui está muito claro o esclarecimento, né? Quem quiser precisar mais do assunto, pesquisa é importante, mas aqui é o suficiente. Passem para o ponto 2. 3.2. Sexualidade não binária. Eita, que trem é esse? Vamos lá. É esse. Nós somos, eu sou binário. Tu é binário, Silvio? Graças a Deus. Nós somos machos, né? Nós somos binários, porque gostamos de sexo contrário ao nosso, né? Nós somos binários, macho e fêmea. E esse não binário, Silvio? Você pode ler para nós aí, Silvio? Sexo bem distinto. Isso. 3.2. Sutileza Sexualidade não binária. Sutileza da nova configuração familiar. Isso. Ponto 2 diz o seguinte: sexualidade não binária. Isso. Uma pessoa não binária é aquela que não se percebe como pertencendo a um único gênero. Isso. Nesse aspecto, ela acredita que a expressão do gênero não se limita ao sexo masculino e feminino. Essa pessoa é genderqueer. Uma pessoa não binária. É um termo assim meio novo. Isso. É uma pessoa não binária. Isso. Ainda tem outros termos aí que, se for pesquisar, tem mais. Né? É uma pessoa não binária, podendo achar que não é homem ou mulher. Né? Nesse caso, teria uma ausência de gênero. Ou ainda pode achar que é as duas coisas ao mesmo tempo. Confusão nesse. Isso significa que, o mesmo tendo o órgão genital e determinado sexo, não se reconhece dentro desse gênero. Evidentemente que isso contradiz a forma de expressão da sexualidade conforme revelada na Bíblia. É também uma negação das leis biológicas que definem o sexo masculino e feminino. E que nós já falamos, né, Cílio? Isso aqui é uma aberração. Mas aí, qual é a síntese desse tópico 2 aí? 3. Então, dizer o seguinte: a nova configuração familiar se caracteriza Sim. pela normalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo e da sexualidade não binária. Suas observações. Olha, pastor, isso aqui é totalmente anticientífico. Isso aqui é anticientífico. Ele é contrário à própria natureza, porque é macho e fêmea. Deus não fez 3 sexos. Nós não estamos aqui, meus amigos e irmãos que estão ouvindo, nós amamos, nós respeitamos. Agora, nós não adotamos esse sistema. Nós somos binários. Nós somos binários. Sila, a nossa base é o quê? É a Bíblia, a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é... Olha, quem lê a Bíblia sabe, no princípio criou Deus que é macho e fêmea. Isso, está claro. E Deus não criou um terceiro gênero, uma terceira pessoa, Isso aqui são tudo aberrações humanas que isso acontece aqui. Muito bem. Queridos, eu quero. O assunto é um assunto que traz discussões, debate, mas eu quero trazer soluções, respostas, né, dentro do aspecto bíblico, filosófico e também científico. Olhe para mim e observe o que eu tenho a dizer sobre esse ponto. Sexualidade não binária. Vamos lá. Binário. Binário é um termo que quer dizer masculino ou feminino. Binário. Já diz, né? Isso. Duas coisas. Não binário quer dizer, não é nem uma coisa nem outra. Então Deus criou, né, a sexualidade binária, masculino ou feminino. Aí vamos lá. Como é que surgiu esse negócio aí? Olha, nós estamos aqui na tela do meio aqui, ó. Como é que surgiu esse negócio de ideologia de gênero e não binário? Observe. Aqui, ó. A partir da revolução sexual dos anos 1960, que nós já estudamos, a forma de expressar sexualidade ganhou novos contornos. Nesse contexto, observe, tanto o movimento feminista como o movimento homossexual, que são filhos legítimos da revolução sexual dos anos 60, passaram, detalhe, minhas irmãs e meus irmãos, a impor novos padrões para a sexualidade e a família. E por trás dessa imposição estavam ou está aquelas correntes filosóficas, pós-estruturalismo, desconstrucionismo, existencialismo, de origem ateísta e materialista. Agora observe. Ok, observe aqui, ó. Isso pode ser visto na ideologia de gênero, que é uma teoria. O que é ideologia de gênero? Ideologia de gênero é uma teoria que defende que o gênero, a orientação e a identidade sexual são resultados apenas de uma construção social. Continuando, isso aqui é importante. E, portanto, não é biológica. E quem
é os grandes, quem foi ou qual foi a pessoa ou o pensador que propagou, que trouxe isso à tona, ou que tentou impor isso. Eu vou começar a falar. Segundo a filósofa de linha existencialista e feminista Simone de Beauvoir, que morreu em 86 e que nos anos 60 e 70 foi a grande líder desse movimento feminista, né? Dizia ela, o que ela dizia? Ninguém nasce pronto enquanto gênero. Ela, na sua famosa frase que diz, não se nasce mulher, torna-se mulher, ela indicaria que o homem, que o gênero feminino não é de origem biológica, mas é simplesmente algo que é construído com o passar do tempo. A pessoa que decide ser mulher ou ser homem. É isso que ela é a pessoa para pagar. E aí, meu amigo, as academias, os meios de comunicação, a literatura, em tudo foi comprando a ideia. E atualmente, quem é a grande defensora dessa tese? Vou continuar. A filósofa da linha filosófica pós-estruturalista e também desconstrucionista, por nome norte-americana, uma filósofa de origem hebreia, de origem judaica, Judith Butler. Ela atualmente é a referência mundial no estudo da teoria de gênero. Se tornou a principal voz da teoria queer, gender queer, quer dizer, sexo estranho, termo usado para representar as pessoas que não se identificam com os padrões impostos pela sociedade e que transitam entre o gênero, nem é homem, nem é mulher, é não sei o que lá. Vamos lá, continuando. Butler ensina, estou terminando, ensina que não há macho e nem fêmea, isto é, não binário, nem homem e nem mulher. Ela ensina isso. Para ela, o gênero está ligado para ela, o gênero não está ligado ao sexo, mas é uma construção social. Observe que ela segue a mesma linha de Simone de Beauvoir. Continuando. Dessa forma, diz ela, alguém pode ter o corpo masculino, mas se sentir feminino. Acabou que é macho, mas na cabeça se sente como mulher. É isso que está acontecendo. Vamos lá. Nada comprovado biologicamente. Estou aqui, ó. Ou vice-versa. Portanto, minhas irmãs, meus irmãos, escute, como é que isso tem sido propagado? Como é que hoje isso é a bola da vez? É defendido por todas as áreas. A teoria de Butler ganhou ampla aceitação social, cultural e científica. Ela é vista em livros, olha só, ela é vista em livros, filmes, nas redes sociais. Essa Judith Butler é convidada no mundo inteiro para discursar, dar palestra nas universidades, já esteve no Brasil a convite da esquerda, dando palestra nas universidades. Então, hoje, ela é digamos assim, a ícone deste movimento. Detalhe, nada provado cientificamente. Nada, né? É ideia mesmo. Diz ela, a pessoa nasce com o passar do tempo, passa a ter um pensamento de que não é aquilo que nasceu, né? E aí pode ser o que ela quiser. E a genderqueer, ou genderqueer, é um termo que é o seguinte, que a pessoa nem se identificou mulher, nem se identificou como homem, é um neutro. Aqui para nós, querido, isso é uma aberração. Fechando, observação. Silas, irmãs e irmãos, observação. Da época, durante o julgamento, escute, que tratou da criminalização. Palavra difícil. Criminalização. Quase que não sai, né, meus irmãos? Da homofobia no Brasil, na época que o Supremo Tribunal estava julgando, observe, o ex-ministro, que hoje está aposentado, Celso de Mello, aqui, citou não a biologia, não a ciência, mas citou duas pessoas, a Simone de Beauvoir e Judith Butler, autora do Feminismo Radical, para justificar seu voto a favor do casamento entre homens e etc, etc. Nada de científico. Nada científico. Eu estou dizendo isso, sabe por quê? Para que as pessoas entendam, meus queridos, que o trem não é fácil. Rapidinho, é um assunto que eu tenho que falar mais. Eu estou terminando. A teoria da ideologia de gênero, viu, meus irmãos, meus irmãos? Porque tem pessoas que precisam saber disso.
é extremamente nociva para o conceito familiar, conforme o modelo bíblico. Por quê? Porque simplesmente não apenas subverte os papéis familiares, mas os desconstrói. Enquanto Jesus afirmou claramente que Deus criou macho e fêmea, homem e mulher, Mateus 19, 4, 5, e isto, lógico, Jesus definiu que o gênero é pela sexualidade. A Bíblia, tanto em Gênesis como Jesus define que o sexo, que o gênero é através da sexualidade. Isto é, o gênero é pela sexualidade e não pela construção social, né? Já a teoria de Deus de gênero diz exatamente o contrário, que não, que o gênero está ligado ao sexo, mas é uma construção social. Então você vê, é uma teoria que o diabo, a mesma teoria que o diabo usou lá no Éden para confundir as mentes. Fechando. Ela, portanto, a ideologia de gênero, subverte a ordem da criação que Deus estabeleceu do Gênesis 1, 27, 2, 18 a 24, onde mostra que Deus criou apenas dois gêneros bem distintos, homem e mulher. Eu fecho dizendo o seguinte, ainda que alguém, viu, Sila? Viu, meus irmãos? Ainda que alguém exteriormente se transmude-se, mude o seu jeito de ser, de falar, né? A sua estética jamais poderá mudar a essência do sexo com que nasceu. Ok, Silas? Vamos para o último tópico? Vamos para o último tópico. Qual é o assunto do tópico aí, Diz por o favor? seguinte, o último tópico. Isso. Princípios bíblicos para uma família sólida. Maravilha. Eu vou ler aqui, sabe, rapidinho? Não, Vamos lá. vamos ler. Tá em tela aí, ó. Olha, tá em tela aí, ó. Isso, apareceu em tela. Tá aí, ó. O papel dos pais. Os pais têm um papel preponderante na base da formação familiar. Os pais têm a missão de quê, Cira? Transmitir os valores bíblicos a seus filhos. Pais, tenham cuidado. Né? Continuando. A crise atual da família. Tá em tela aí, ó. É uma crise de valores. A desestruturação familiar é causada pela ausência de valores, principalmente os bíblicos. Os pais têm falhado em transmitir ou incutir na formação dos filhos aquilo que os definirá como verdadeiros cidadãos dos céus. Aí nós fechamos de vermelho. No meio dessa guerra cultural na qual se procura a desconstrução da identidade cristã, não dá para ser neutro, meu irmão, meu querido pai, minha querida irmã, você que é mãe, você que é pai, você que tem filho, por favor. Continuando, todos os pais compromissados com a família e a sociedade têm o dever, têm a obrigação moral e espiritual também de ensinar aos seus filhos que Deus estabeleceu como modelo para a família cristã. Não é, Silas? Perfeitamente. Sua observação com pai e avô, Pastor, Silas. Só uma vírgulazinha no texto anterior que o irmão falou Fala, aí, Silas. sobre a criação. Já pensou se esses casamentos não fosse heterossexual? Oh, Jesus. Como a humanidade ia subsistir? Isso é coisa diabólica. Ia acabar o ser humano, não ia ter mais criação, não ia ter mais criança, não ia ter nada. Poderia ter no laboratório. Silas, minhas irmãs, meus irmãos, por trás dessa teoria de gênero, do desconstrucionismo, do pós-estruturalismo, da visão de Simone de Beauvoir, Judith Butler e outros mais, está o quê? Está o ateísmo, está o materialismo. Está o capeta querendo o quê? Estragar a família, o projeto de Deus. Mas não vai estragar, não, porque o Senhor é poderoso para nos dar vitória. É uma instituição divina. Diz assim, o papel dos pais. Né? A palavra de Deus, ela é fiel, ela é imutável, infalível e verdadeira. Muito bem. Lá se encontra todos os princípios da criação, da família, da moral. Então, os pais devem orientar seus filhos em casa. Não deixa para a escola, não. Logo no início de cedo, vai para a escola já, mas com a cabecinha já educada, familiar. Bem. Então, a educação moral e ética se aprende no lar, pastor, esse tipo de educação. Muito bem, sim. São valores fundamentais para a família que se estende à própria sociedade e, por que não dizer, à própria igreja, né? Muito bem. Queridos irmãos, aqui nós somos pais, somos avós, maridos, somos obreiros. Nós falamos do que vivemos. Eu quero trazer essa observação para você. Me ouça aqui, ó, sobre esse ponto. Ó. Papel dos pais. Né? Josué disse no seu livro 24:15, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Olha para mim, meu irmão. Isso aqui é para chacoalhar mesmo. Aqui, ó. Os filhos, meus irmãos, queridos pais, os filhos são herança do Senhor. Salmo 127, 3. E não meros, vou repetir, os filhos são herança do Senhor. E não meros acidente sexual ou biológico na vida do casal. Estou certo, senhores? Certíssimo. E vou repetir. Os filhos são herança do Senhor. E não meros acidentes sexual ou biológico na vida do casal. O papel dos pais, quando eu falo pai, que é pai e mãe. Por isso que os pais têm que lutar
pelo seu casamento. Manter firme em prol dos filhos. E não se deixar levar por vaidade, pessoal. O papel dos pais na educação dos filhos é fundamental para a formação de valores, já disse Cila. Os pais são responsáveis, por exemplo, por iniciar o processo de desenvolvimento físico, moral, espiritual e intelectual da criança. É isso aí. Além de impor limites, ensinar a ter respeito, reconhecer e corrigir erros, os pais também devem marcar presença na vida dos filhos, sendo exemplo, assumindo o papel de incentivadores da criança, do adolescente, do jovem. E até quando tiver adulto, eu, com os meus filhos lá em casa, a gente ora, a gente lê Bíblia, né? Eles... Tem que ser isso, meu querido. Vamos continuar. Mesma coisa o Ciro, rapidinho. Ó. É no ambiente, continuando aqui, ó. Além de impor limite, já falamos. Outro detalhe aqui, ó. Os pais, as relações afetuosas, escute. As relações afetuosas, fraternas e cordiais iniciam-se aonde? No ambiente familiar. Isso! E neste ambiente, é neste momento propício e acolhedor que a criança recebe afeto, cuidado amoroso dos pais, aprende a saber o que é limite, aprende a respeitar, é a educação familiar. Que disse o Cila, a educação secular, ela prepara para o mercado de trabalho, mercado profissional. O artigo 205, escute, eu sou educador, eu sou professor, sei o que é isso. O artigo 205 da Constituição diz: a educação, direito de todo, dever do Estado e da família, e será compartilhado com a sociedade. O Estado tem o dever de educar, preparar um profissional, preparar um cientista, preparar um doutor, preparar a pessoa para o desafio da sociedade. Agora, valores espirituais, morais, familiares, é o pai e a mãe, certo, Silas? Certíssimo, pastor. E eu pergunto, Silas, por que estamos numa sociedade tão carente, tão assim desestruturada? Falta o que, Silas? Falta conhecimento da palavra de Deus, falta os princípios. O que mais? Falta conhecimento de um modo geral. Pastor. E eu vou culpar aqui, eu culpo, sabe o quê? Família. A paz. A certos pais. Quando eu falo pai e mãe, relapsos. Você está pensando o quê, pai e mãe? Que é dinheiro, o material é importante, querido, mas o carinho, a afeição, né? A convivência, isso tudo vai formar um homem, um cidadão que vai, no futuro, ser um exemplo para a sociedade. Pastor, eu posso complementar, não, só falar um seguinte, assim, olha, pô, tem pais ou mães que confundem carinho com conforto. Pois é. Olha, o carinho, a criança não quer saber se está ganhando negócio. A criança, estou falando criança ainda. Eu até falo o seguinte nas aulas que eu dou sobre o ECRIS, tudo criança e adolescente, é o seguinte: os pais são compara os pais como artesão, Isso. que trabalha com barro, com argila. Isso. Enquanto o barro está mole, você pode moldar esse barro, pode fazer dele o que quiser. Assim é a criança. Enquanto a criança está novinha, é como se fosse o barro mole. Você vai moldando moralmente, eticamente, ensinando todos os princípios bíblicos para uma sociedade boa, limitada. Muito bem. E não confunda carinho com conforto. Meu filho tem de tudo. Tem conforto lá em casa, tem piscina, tem tênis de marca, tem celular, tem computador, tem tudo. Mas falta o carinho, um abraço. Tem exemplo? Falta um beijo, um abraço. Tem educação? Tem valores? Muito bem, vamos continuar. Vamos lá. Aí, o próximo ponto, para fechar, estamos no tópico 4, conforme está em tela, princípios bíblicos para uma família sólida. Agora vimos o papel dos pais, é importante, e o papel da igreja. Os pais, a família tem o seu papel. Educar, instruir, dar amor, ajudar, repreender também. Pisou no baixinho, meu filho, chama a responsabilidade. É assim, ou não é? Mas e a igreja? Aí está em tela. Cila, você pode ler para nós sobre o papel da igreja? Está o seguinte assim, o papel da igreja. Já vimos o papel do pai, agora da igreja. Isso. Famílias fortes e igreja forte. O inverso também é verdade. Igrejas fortes fazem famílias fortes. Muito bem. A igreja é uma extensão familiar bem mais ampla, pois é constituída de várias famílias. É uma entidade terapêutica, onde a família pode ser curada. Uma família cristã sadia tem na igreja uma forte base espiritual. É missão da igreja também curar uma sociedade doente, conforme carta de 1 Pedro, 2, 9 a 10. Uma igreja doente, não acolhedora, é distante da sociedade. Não está cumprindo a missão para o qual foi chamada. Muito bem. E a sinopse, pode ler, pastor? A sinopse é o seguinte: os pais e a igreja têm papéis importantes na manutenção dos valores da família. Suas observações, Silas. Pastor, diz o seguinte: o papel da igreja.
Se a família vai bem, pastor, na sociedade, e é uma família cristã, a igreja vai bem também. Uma coisa acompanha a outra. Há uma sequência de... Aquela a cadeia de benefícios para a igreja, para a sociedade, para todo mundo, né? Logo, pelo menos interessa a igreja uma família sadia? Interessa. Isso. Interessa para a sociedade uma família sadia? Interessa. Se bem que muitos são indiferentes com esse plano aí, uma família saudável, né, com princípios, valores, os valores dos seus membros da igreja. Aqui não estou nem falando a parte espiritual, só falo assim na parte básica da família, valores éticos, valores morais, que cabem em todo lugar da sociedade. E principalmente na igreja, né, irmão? Já é uma consequência, e as coisas boas, pastor, que está na família, ela vai se refletir na sociedade, de um modo geral. Muito bem. É do seio da família que sai um presidente, sai um médico, sai pessoas de bem, de boa formação no meio da família. E a igreja, tendo famílias boas, a igreja também é sadia, como o irmão falou aqui. Muito bem. Interessante, meus irmãos, para começar a terminar, eu quero trazer luz sobre esse ponto 2, o papel da igreja. A igreja, escute, a igreja tem o dever, tem a obrigação de ajudar as famílias, certo, ajudar os pais, oferecendo uma educação cristã de qualidade. Na escola bíblica dominical, por exemplo, ter classes para toda a faixa etária, professores preparados, pessoas com embasamento bíblico. A igreja, querido, escute, a igreja é a única entidade no mundo que se preocupa, que deve se preocupar e que tem a missão de quê? De se preocupar e preparar o futuro espiritual da família. Sim. Deus delegou à igreja, através da palavra dele, instruir as famílias, para que essas famílias criem seus filhos e que esses filhos possam ser famílias do futuro abençoadas. É ou não é? Verdade. A igreja não pode falhar nisso aqui. Tem igreja por aí, pastor, que acabou com a escola bíblica dominical. Assembleia de Deus. Pelo amor de Deus, louvamos a Deus que aqui na Débora, aqui na sede, nós temos estrutura de excelência. Eu digo que eu sou educador. Pela misericórdia de Deus, eu sei que são mais de 20 anos que eu trabalho com educação. E eu vejo aqui uma estrutura, pessoas com formação, pessoas preparadas. Então, meu pai, mãe, por favor, traga seu filho. Cília disse muito bem, de acordo com Piaget, né, o grande teórico, né, da psicogenética, que o aprendizado, a criança até os 7, 8 anos é o período em que você vai imprimir valores, conceitos, educa a criança do caminho que deve andar. Isto é esse período. Depois dos 8 em diante, a mente começa-se a tomar forma. Então, invista. Né, pastor? Pai, mãe, você que tem filho pequeno, filho com 2, 3, 4, 5, 6, 7, até a idade da juventude, né, que ainda está debaixo, digamos assim, dos seus domínio em casa, culto doméstico, ensino da palavra, dê o exemplo, meu irmão. Aí, Silas, eu quero falar aqui uma coisa. Eu sei que às vezes eu falo a algum pai, alguma mãe, que por uma ironia do destino, teve o casamento dissolvido. E os filhos. Então você que porventura se separou e que é trágico, o certo é que não separe, mas se separou, fazer o quê, né, Silas? Então, não esqueça, não fica brigando com outro cônjuge, com o cônjuge sobre a guarda de filho, não. Unam as forças. Renuncie às diferenças em prol desse menino ou dessa menina que está entre vocês dois. Ajude-os. Conclusão. Podemos dizer que o lar deve ser uma extensão da igreja e a igreja uma extensão do lar. Então, por favor, culto doméstico, porque aqui para nós, enquanto está crescendo, é muito fácil, né? Hoje em dia, por exemplo, meu filho em casa, o que faço é ler a palavra, a oração. Porém, mas antigamente, a gente podia colocar uma hora para, né? Então, faça isso. Fechando, Silas, chegamos ao término da nossa aula. Vimos na lição de hoje, 4 tópicos. Primeiro, família, projeto de quem? De Deus. Né? Segundo, fundamento da família cristã. Onde é que está o fundamento? Na palavra de Deus. Terceiro, a sutileza da nova congregação, isto é, a forma como o diabo está usando as ideologias, as filosofias, os políticos, o judiciário. E o que temos que fazer? É nos firmar na palavra.
Por último, princípios bíblicos para uma família. Aonde eu encontro esses princípios? Aonde? Na palavra de Deus. E conclusão, Cília, é com você. Conforme está em tela, quem diz a conclusão? A conclusão é o seguinte: chegamos ao final de mais uma lição bíblica. Isso. Vimos que a família está sob ataque. Eita Deus. Desvios sutis procuram desconstruir o projeto da família tradicional. Um engodo do diabo. Nesse contexto de desconstrução familiar, os pais devem, mais do que nunca, afirmar e inculcar nos filhos os valores da fé que uma vez foi entregue aos santos. Muito bem. Pastor, se os pais não tomar conta dos seus filhos em casa, quando ele for para a escola, o mundo vai ensinar. E lá fora não tem nada que presta, Silas, pastor. me dá uma palhinha. Se eu não blindar meu filho, quando falo blindar, não é botar ele numa bolha, Isso. não. Não é numa bolha, não. Esclarecer ele, meu filho, assim, assim, assado. Olha, eu quero olhar aqui para aqui, aqui. Meus irmãos, escute. Há mais de 20 anos que eu trabalho com educação, formando professores. Eu quero que muitos me conheçam. E eu também sou um preocupado, um pesquisador com essa área. Olha, você que tem filhos pequenos, por favor, em nome de Jesus, acompanhe seu filho. Sim. Vá às reuniões. Quando o seu filho chegar em casa, tenha um tempinho, olhe o caderno dele. Converse com o seu filho, com a sua filha. Por quê? Porque, infelizmente, a boa parte, quase 90% dos professores, infelizmente, estão muito envolvidos, muito embriagados com as ideias filosóficas da ideologia de gênero, com as ideias esquerdopatas, que querem jogar na cabeça dos nossos filhos, que ele ou ela, não é, tem uma segunda opção de que ser. Então, cuidado. Tenha cuidado. Como eu disse na aula passada, nós temos a chamada pedagogia crítico-social dos conteúdos, inspirada em Antônio Gramsci. Pedagogia essa que busca desconstruir os valores judaico-cristãos e impor os valores, né, do ateísmo, do materialismo, desconstruindo a base que é a família. Então, pais, vocês podem fazer a diferença. Ok, Silas? Ok, pastor. Tem mais alguma coisa a dizer, Silas? Não, eu só sei o seguinte: nós estamos vivendo tempos difíceis, Isso. onde a libertinagem é ataque em todo setor. Todo setor. E se Silas, não tiver cuidado... fala aí sobre a necessidade de ter cuidado com o celular também, fala. O que é, irmão? Os pais têm cuidado com o celular. Sim, pastor. Os pais, ele tem que ter cuidado. Os pais, que, biblicamente falando, assim, não está bem escrito, mas é o seguinte, ó, os pais são os sacerdotes da casa. Isso. Olha, irmão, culto doméstico. Olha, eu até esse dia eu estava comentando com o irmão, falando o seguinte, olha, os crianças criadas na escola dominical, ele pode até um momento se desviar, mas vai ficar a palavra de Deus implantada ali. Um dia ele volta para a igreja, pastor, porque aprendeu na escola dominical. A verdade está na Bíblia. E como o pastor Egito falou no início, nós temos uma escola dominical bem estruturada. O nosso departamento infantil aqui, meus irmãos, eles têm professores preparados. Esses professores são preparados durante um ano. É quando disse sine qua non, o professor da nossa escola infantil tem uma preparação no nosso curso de CIMEI, que é curso de introdução, é um curso assim, durante um ano. Então, o professor de infantil, ele tem que passar nessa formação. É uma formação bíblica, totalmente bíblica. Eu falo mais uma vez, abraça o seu filho. Isso. Pode dar conforto, se tiver conforto. Isso. Mas a criança, ele quer mais o carinho, a atenção. Como o pastor chega da escola, dá uma olhadinha no caderno do seu filho. Tem alguma coisa errada, você corrige devagarzinho, não vai espancar, não. Conversa devagarzinho com seu filho. É um barrinho que você tem na mão, é uma argila mole que você tem. Pode ser uma grande você obra. Você vai moldando, você vai fazer uma bela de uma criança, uma criança que vai ser uma bênção na mão de Deus, vai ser um instrumento de Deus, e você pode formar essa criança no seu lar. Muito bem. Eu quero concluir as minhas considerações sobre essa temática, que aqui para nós, viu, meus irmãos, é um assunto que exige de nós que ser mais enfáticos biblicamente. Observe, conclusão. Alguns dos mais terríveis golpes contra a família, como nós sabemos, são permitidos pelas autoridades públicas. Pelas autoridades públicas, ou seja, justamente por aqueles que deveriam zelar do fortalecimento ou pelo fortalecimento da família tradicional. Okay? Nós estamos agora na época de eleição. Cuidado com quem. Eu não estou dizendo você votar no homem, não. Vote em projeto político. Qual desses projetos que está aí que defende a família?
Qual desses projetos que está aí que defende os valores bíblicos? Família, macho e fêmea, pai, mãe e filhos. Se o teu candidato, se aquele candidato, se o projeto dele defende ideologia de gênero, safadeza, tudo que não presta, meu filho, pelo amor de Deus, reveja seus conceitos, você que é crente. Então, por favor, concluindo, há uma onda do materialismo e do liberalismo social, ambos a serviço do diabo, predominado de políticas públicas. Vou repetir, né, o projeto político da esquerda, da direita, de centro, seja qual for, e veja o que está lá, né, nas entrelinhas, que diz respeito a ser contrário à família, aos valores. Vote em pessoas que vai, pelo menos lá, não é, lutar pelos valores da palavra da família. E fechando, a igreja do Senhor é a coluna e firmeza da verdade. A igreja precisa cerrar fileiras, porque ela é a guardiã dos princípios éticos fundamentais da família. Pois, somente obedecendo a palavra de Deus é que conseguiremos triunfar sobre as sutilezas de Satanás. Dito isso, chegamos ao término. Só um instantinho, pastor. Essa nova onda de uma sociedade progressista, irmão, eles ultrapassaram todos os limites dos valores éticos, moral. Tudo é permitido no progressismo. É um discurso do mas nós somos progressistas. Mas o progressista permite, é uma libertinagem total. Vale tudo. Tudo, Isso. Imoralidade, vale o que você pensar de moral, está no progressista. Nós não estamos aqui defendendo A ou B, não. Não. Por favor, irmão. Mas porque o político A não vote pela cara do político. Não. Vote, né, de acordo com o projeto que ele defende. É um projeto que visa enaltecer os valores de Deus. É um projeto que luta pela causa, né, da família, como ela é. Então, vote. Muito bem, queridos, queremos chegar aqui. Chegamos ao término, vamos orar, concluindo, orar, pedindo a Deus a bênção do Senhor. Pai Santo, pedimos a tua bênção nesse momento, te agradecemos por este momento. Pai, usa essas palavras, usa tudo que foi dito aqui para abrir o entendimento, dar mais luz, fazer os teus filhos entenderem que estamos numa batalha, mas que com a graça de Deus, municiado da sua palavra, venceremos em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão consoladora do Espírito Santo, esteja com todas as famílias e com o povo da face da terra hoje sempre. Amém. 2022. O ano da renovação espiritual. E a vitória, Silas? Nossa, pelo sangue de Jesus. Deus abençoe até a próxima. Deus que abençoe até a próxima, em nome de Jesus.